Bom dia, querido telespectador, querido internauta, você que nos acompanha pela TV e também pelo YouTube. É muito bom começar amanhã levando informação até você. Todas as terças e quintas estamos aqui com informações importantes que você não pode perder. E o assunto de hoje que iremos conversar é poder familiar. E para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com Samara Souza, ela que é bacharel em Direito, formada em 2015 pela Faculdade Estácio Atual. Você poderá participar do nosso programa através do telefone 991 11 3740. Participe, mande a sua pergunta, saiba quais são os poderes, deveres e direitos do poder familiar, dos pais, dos filhos, tudo isso no programa de hoje. Lembrando que você poderá nos seguir pelo Facebook, pelo Twitter e Instagram. Basta digitar os endereços que aparecem embaixo na telinha e participe do nosso programa também. É sempre bom começar o dia bem informado. Nós iremos conversar hoje sobre poder familiar. E a conversa de hoje será com Samara Souza, ela que é bacharel em Direito, formada em 2015 pela Faculdade Estácio Atual. Bom dia, Samara. Bom dia. O assunto poder familiar é um assunto muito importante porque envolve todas as pessoas, seja profissionais do direito, seja pais ou filhos. Mas qual seria o conceito de poder familiar? O poder familiar, ele é um instituto do direito onde traz elenca os deveres, as obrigações dos pais referente à pessoa de seus filhos menores. E, assim, com relação às características desse poder familiar, para que as pessoas possam saber se mais ou menos cada um o seu papel, quais seriam as características desse poder familiar? O poder familiar, ele é indelegável, ele é imprescritível. Então, a partir do momento em que uma pessoa, ela pensa em ter um filho, né? A partir do momento que ela pensa, ela já tem que entender que ela vai ter obrigações e deveres perante as pessoas de seus filhos, né? Então, ele é indelegável, ele é imprescritível. O pai não pode simplesmente dizer que não quer mais exercer, né, o poder familiar perante seus filhos, ou até mesmo entregar seus filhos para que outras pessoas possam exercer esse poder. Hoje em dia nós estamos vivendo numa época onde existe uma inversão de valores muito grande, principalmente com relação à família. Quais seriam os deveres dos pais dentro desse poder familiar? Dentro do poder familiar, os deveres é o de criação, o de educação, no que se refere a escolher uma boa escola para o seu filho, acompanhar a sua educação, estar na guarda, na companhia de seu filho, estar sempre buscando conhecer os objetivos de seu filho, porque quando nós falamos em poder, nós remetemos ao autoritarismo, né? O poder familiar. Só que não é bem assim o que o poder familiar prega. É um dever que os pais têm perante seus filhos de estar buscando o melhor para eles, né? Então, é basicamente isso, o poder familiar. Muitas pessoas confundem a questão de estar com o filho e ter a guarda do filho. Existe diferença em ter a companhia do filho e ter a guarda? Qual seria a diferença? Muitos pais, muitas mães, às vezes sofrem com isso. O que significa ter a companhia do filho e o que significa ter a guarda do filho? A diferença é basicamente que a companhia, mesmo que você se separe da mãe do seu filho, do pai do seu filho, ou até mesmo você nunca esteve junto, né? Por um relacionamento nasceu aquele filho, mesmo que você não tenha a guarda de fato, de direito do seu filho, mas aí você tem a obrigação de estar na companhia, de acompanhar a vida do seu filho, o que ele almeja para o futuro, a educação, a criação mesmo, acompanhar de perto a criação do seu filho. Muitos pais, muitas vezes, depois do divórcio, acham que não tem mais responsabilidade para com o filho, né? Nós temos uma pergunta aqui de uma mãe que quer saber exatamente isso. O que acontece com o pai que negligencia, no caso, esse poder familiar, essa responsabilidade de cuidar do filho, uma vez que nós sabemos que o abandono de incapaz, ele é crime, né? Já é considerado crime pelo Código Penal. Mas como resolver essa questão? Como vem a ser a sanção para o pai que depois do divórcio acha que não tem mais responsabilidade para com o filho? Ele pode ser penalizado? Sim, ele pode perder o poder familiar perante seu filho.
o poder familiar ele pode ser extinto, suspenso ou mesmo destituído, né, do pai que negligencia esse poder quanto a ele. A extinção se dá quando o pai morre, né? Automaticamente esse poder ele é extinto, ou quando tem a adoção, quando tem a emancipação desse menor, então será automaticamente extinto esse poder, né? E quando uma criança é adotada, ela não, mesmo que seus pais adotivos morram, esse poder familiar não volta para os seus pais naturais, né? Ele é colocado sob tutela e também ele pode ser suspenso caso os pais não cumpram seus deveres de criar, de cuidar, de educar, deixa a criança ou adolescente totalmente ao léu da sociedade, né? À base da sociedade. Então ele pode, esse poder familiar, ele pode sim ser suspenso nesses casos, né? Nos casos em que o pai ele simplesmente não dá a educação devida para o seu filho, ele não acompanha a sua criação, então poderá sim ser suspenso. E também ele poderá ser destituído desse poder, caso ele maltrate seu filho, caso ele faça coisas na frente do seu filho, porque o pai ele tem grande influência na vida do filho. O exemplo, né? O que o filho vê. Ele é o exemplo que o filho segue, será ali desde criança para que ele seja posto dentro da sociedade, para que ele tenha uma postura dentro da sociedade, ele vai seguir o exemplo de seu pai. Então, se o pai ele faz coisas ilícitas, comete atos ilícitos na frente de seus filhos, ele abandona, ele maltrata, então ele poderá ser destituído do poder familiar. E temos uma pergunta aqui, que às vezes a mãe se preocupa com a questão da perda da guarda, né? Isso é muito comum. Qual seria a sanção mais grave no caso da pessoa que não respeita o poder familiar, seja pai ou mãe? Se a sanção mais grave seria a perda da guarda, ou teria uma sanção ainda mais, uma penalidade no caso, ainda mais grave? A destituição do poder familiar é a sanção mais grave, porque ela é feita pelo judicial, ela é feita judicialmente, né? Então tem que ser bem pensado, tem que ter um estudo de caso para ver se realmente aquela criança ela vai ficar bem longe de seu pai. E, por exemplo, um pai ele comete um ato ilícito contra um filho e contra o outro não, ele vai ser destituído desse poder perante os dois filhos. Distinção de um filho com o outro. Isso, né? então tem uma grande divergência, na verdade, entre os autores, doutrinadores do direito quanto a esse assunto, né? Até que ponto o pai ele poderá ser destituído do poder familiar perante os filhos, né? Entre ambos, porque o poder familiar ele busca ele é inerente à pessoa do menor, né? A pessoa do filho. Então, se o pai destituído do poder familiar, o filho goste do pai, goste da companhia do pai, apesar de ele ter feito aquilo, então tem que ser feito todo um estudo de caso minucioso, né? Porque nós estamos tratando de pessoas mesmo, né? De seres humanos. E o que é interessante é que muitas vezes uma decisão, aliás, sempre, né, uma decisão judicial que é dada só pode ser reformada com outra decisão judicial. Então tivemos o caso recentemente do Samuel, que é uma criança que foi tirada da mãe. Nós vamos trazer o vídeo em outra oportunidade aqui, vamos trazer o juiz da infância para conversar sobre esse assunto. E ele foi tirado da mãe. E todo mundo começou a questionar, nossa, como o juiz faz isso? Ninguém sabia quais foram os motivos que levou o juiz a tirar a guarda do filho e dar para o pai, que aparentemente no vídeo que aparece, que está circulando pelas redes sociais, parece que ele realmente não queria ficar com o pai. No entanto, a gente desconhece os motivos que levou o juiz a tirar a guarda da mãe, mas independente disso, essa decisão só pode ser reformada pelo próprio judiciário. Então, a responsabilidade hoje da mãe ou do pai que tem o filho é muito grande, porque ele pode ser penalizado pelos atos ilícitos que ele comete com relação ao cuidado, né, do filho, né? Isso, porque nós também temos que entender que o poder familiar, ele é uma construção do pater poder, onde em Roma, na antiguidade, o pai ele era supremo dentro da família. Então ele poderia simplesmente, por uma religião, por uma superstição, vender um filho,
matá-lo, entregando aos deuses. Ele tinha toda aquela autoridade, aquele poder, né? É como se ele fosse mesmo um capataz. Ele não deixava seus filhos ter suas próprias decisões, eles não podiam ter. Ele também era autoridade acima da família do seu filho casava, mesmo assim o seu pai continuava sendo a autoridade, né? Então hoje já mudou. O paterfamília de antigamente seria totalmente compatível com a nossa atualidade, né? Porque os jovens, os adolescentes já estão numa cultura totalmente diferenciada. Então os pais eles têm que saber, né, realmente como usar esse poder familiar. O Estado também está aí porque antes ele não era um munus público, então o poder do pai autoritário ele estava acima do Estado e hoje não. O Estado ele traz regras, ele traz normas, traz os deveres, as obrigações dos pais perante os filhos e dos filhos também perante os pais, né? Porque não é só a gente dizer que é um dever dos pais quanto aos filhos, mas os filhos também, em contrapartida, eles precisam ter em mente que eles têm que obedecer aos seus pais, né? E o Estado está aí para mostrar qual a ser seguido. Nós estamos conversando sobre poder familiar e estamos conversando com a Sâmara Souza, ela que é bacharel em Direito, formada em 2015 pela Faculdade Estácio Atual. Nós vamos continuar a entrevista falando sobre a questão relacionada à responsabilidade dos pais para com os filhos e algumas perguntas também trazidas pelos telespectadores e você pode participar através do telefone 991 11 3740 ou pelas redes sociais e nós estaremos fazendo a pergunta e você irá ter a resposta. Sâmara, temos uma pergunta aqui de um homem que quer saber o seguinte: ela perdeu a guarda do filho e, no caso, o pai sempre, quando vai viajar, deixa no abrigo, deixa com uma amiga e ela quer pegar de volta o filho. Ela pode alegar essa falta de interesse do pai em estar com o filho para ter a guarda de volta? É mais ou menos o que ela está perguntando. O direito, ele é uma construção. E quando se trata de pessoas, principalmente de vidas, de menores, né, de crianças que não têm o poder de decisão na sua própria vida, poderá sim, claro, fazendo estudo de caso, vendo o porquê que aquela mãe ela perdeu a guarda do seu filho, porque uma decisão judicial ela pode ser revogada por outra decisão judicial, fazendo esse estudo de caso, vendo se ela já tem condições para retomar na guarda de seu filho, se foi suspenso o poder, no caso, o poder familiar, a guarda que ela tinha. E também estudando por que esse pai abandonou seu filho, todas as hipóteses, né? Porque ela foi suspensa, né? Ela, em algum momento, houve um motivo, por alguma razão. Em algum momento ela deixou de cumprir os deveres de criação, de sustento, de manutenção, né? De acompanhamento do seu filho menor. Pelo que eu entendi da pergunta, a dúvida é exatamente essa. Só que agora ele também está deixando de cumprir com a parte dele, como um pai tendo a guarda do filho. Nesse caso, ele poderia perder a guarda, claro que com estudo de caso, com algumas análises feitas pelo judiciário, mas existe essa hipótese de perder pela questão do ato praticado pelo pai, na negligência no caso, tendo a guarda, deixá-lo sem a devida assistência. Isso, porque o poder familiar ele é exercido pelo pai e pela mãe, em condições de igualdade. A partir do momento que um ou outro deixa de exercer, ele será suspenso, será destituído, né? Que no caso foi o caso dessa mãe. E se o pai não está cumprindo a sua obrigação, ele terá também que responder por isso. E o poder familiar, como é um munus público, o Estado ele tem toda a autoridade para intervir. Então, através do judiciário, no caso. Isso, através do judiciário. Isso. Ele vai ver qual a melhor condição para aquela criança. Ela volta para a guarda da sua mãe, é o melhor se fazer? Ou a gente pode colocar ela para, possivelmente, a adoção, ou colocar, guardar, o Estado vai guardar aquela criança, né? Quando o seu pai nem a sua mãe tem condições, ou, né? E vale também frisar que se a família ela é desprovida de recursos, né? Ela não tem assim muito dinheiro, muito recurso mesmo para
criar seu filho, isso não suspende o poder familiar, né? Nós estamos falando aqui da suspensão, da destituição, caso ocorra atitudes contra a pessoa dos seus filhos, né? Agora, quando o pai ama, ele cuida, ele dá o melhor para criar o seu filho, nunca por ele dar uma roupa mais barata ou uma comida mais barata, ele não vai perder, não vai ser destituído, não vai perder a guarda, não vai perder o poder familiar sobre o seu filho, o poder de decisão, né, sobre os seus filhos. Uma situação interessante é essa questão que você colocou da igualdade, né, do pai e da mãe. Não foi sempre assim, né? Antigamente a mãe exercia aquele poder quase que absoluto, inclusive antes da guarda compartilhada, da guarda unilateral. Então, já se tinha a presunção de que a mãe era a única que tinha condições realmente de criar o filho, de ter a guarda, e isso mudou, né? A igualdade, antes da guarda compartilhada, né? Quando ela é unilateral. Logo quando a mãe se separava do pai antigamente, a mãe já perdia logo a guarda, então já ficava logo subentendido que a mãe que seria mais apta a estar com o filho. Na antiguidade isso era diferente, era o inverso, era o pai, né? E hoje como é? Isso, é basicamente isso. Antigamente, quando a mulher ela era menosprezada, ela era tida como se ela tivesse uma capacidade intelectual menor do que o homem. Ela exercia esse poder familiar subsidiariamente, caso o pai morresse. E se ela quisesse exercer, ela teria que brigar judicialmente para decidir decisões normais da vida do cotidiano de seu filho, né? E chegou que, com o avanço, as mulheres elas criaram força, né? Elas tomaram seu espaço na sociedade. Então começou, a partir da lei do divórcio, a vigorar, né, que homem e mulher tinham igualdade na criação de seus filhos, na educação. Isso foi concretizado na Constituição de 1988. Então, isso aí foi concretizado, né, que pai e mãe tinham direitos em pé de igualdade na criação e educação de seus filhos e para exercer o poder familiar. E quando e hoje em dia, como as mulheres foram à luta buscando seus direitos, virou história, né? Geralmente as mulheres, quando se separam, ou quando tem o filho mesmo, nunca teve uma convivência com o seu namorado, seu marido, ela fica mesmo já como se fosse a autoridade, né? Para ficar com seu filho, ter a guarda. Mas nada impede que os pais também, eles briguem por isso, porque a sociedade, ela não é mais como antigamente, os direitos são iguais, né? As mulheres lutaram para ter seus direitos reconhecidos, sim, mas nada diz que o filho, quando numa separação, o filho tem que ficar com a mãe, né? Tem que ficar com o pai. Isso vai ser... Os dois estão aptos a ficar com o filho. Estão aptos a ficar. E caso uma separação, infelizmente acontece muito, o filho fique com a mãe, ou fique com o pai, o outro pai, ele não perde o poder familiar. Isso nasce com seu filho. E só se extingue quando você ou seu filho morre. Não acaba, né? Não com acaba. Divórcio. Então você tem que ter em mente que você tem que ter a companhia. Você também tem o direito de exercer influência sobre a vida do seu filho. Nós temos mais uma participação aqui. Se o pai abandona o seu filho, deixando de exercer o poder familiar, ele fica isento de pagar a pensão alimentícia? De jeito nenhum. Porque a perda do poder familiar, ele não pode ser um bônus para o pai. Porque a partir do momento que ele pensa, ou para a mãe também, né? A pessoa pensa, eu vou abandonar meu filho e pela lei eu não vou mais pagar, não tenho mais obrigação de prover bens materiais para ele, para subsidiar sua educação, sua criação, seu desenvolvimento. Seria um ganho, né, para a própria pessoa que pensa assim. E o poder familiar, ele vem resguardar a pessoa da criança, do menor. Então não pode se falar, né, em que não terá mais obrigações perante a criança. Porque eu tive estágio, né, na área de família e eu vi muitos casos acontecerem assim. E também na afetividade, porque alguns pais brigavam para poder ficar perto dos seus filhos e a mãe ou o pai praticavam alienação parental. Não deixavam os pais o pai ver o filho.
isso não pode acontecer, porque o poder familiar ele está para resguardar o direito do menor, da criança. Então, em qualquer hipótese, separou, continua pagando a pensão alimentícia. Ter em mente que, mesmo que você se separe, que você esteja longe daquela mãe por incompatibilidade de gênero, seja o que for, aquela criança, ela precisa do seu pai, ela precisa da sua mãe, né? Um juiz nenhum na face da terra vai poder obrigar a você pegar seu filho, levar no dia dos pais, no dia das mães, porque a afetividade, ela é muito subjetiva, né? Você não pode dizer assim, olha, vai de 15 em 15 dias pegar seu filho. Pode dar um conselho, mas ninguém vai obrigar a fazer isso. Isso tem que ser de você mesmo fazer isso pelo seu filho. Mas a parte da obrigação é onde o juiz ele pode sim. Você não vai cuidar do seu filho, não vai acompanhar de perto. Então, mas você vai ter que fazer alguma coisa para que ele se desenvolva, né? Ele é seu filho, você tem esse dever. É um dever. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora. Com certeza, muitas dúvidas foram esclarecidas. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Sempre que quiser voltar, as portas estão abertas. Nós iremos agora para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Só lembrando que nosso programa estará disponível no YouTube. Você que não conseguiu pegar do início a entrevista de hoje, não se preocupe, que ela vai estar disponível no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, agradecendo a você pela audiência, pela participação. Queremos agradecer também a todas as pessoas que mandaram mensagens do Paraviana, do Pérola, do bairro Vencejano, do centro da cidade, pessoal do fórum, alguns colegas advogados, o pessoal da Faculdade Atual, o pessoal da Faculdade Catedral também, Universidade Federal de Roraima. Um grande abraço para todos vocês e obrigada pela audiência. Nós queremos dizer que você poderá acompanhar o nosso programa pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR. Então, se por algum motivo você, agora que ligou a TV, você poderá assistir a entrevista que acabamos de fazer com a Samara Souza sobre poder familiar e assistir a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube. Basta acessar Dolane Patrícia RR. Nós queremos também dizer que você poderá estar nos seguindo pelo Facebook, Instagram e Twitter. Deixe lá sua mensagem. Se você quiser ser entrevistado, entre em contato conosco também. E lembre-se sempre de participar através do telefone 99111 3740 e deixar a sua pergunta para o nosso entrevistado. Queremos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Agradecendo primeiramente a Loja do Cimento. A Loja do Cimento é o bom gosto da moda. Você precisa conhecer essa loja. Além de roupas belíssimas, está com preço especial. E muito importante, a loja está toda em promoção. Vestidos a partir de R$20, calça jeans a partir de R$30. Você precisa conhecer a Loja do Cimento, o bom gosto da moda, que fica na Avenida Sebastião Diniz, ao lado da Daimler. Vá e conheça maravilhosos modelos para você usar em qualquer ocasião. Agradecemos também ao Ney Maison Café, lá no Shopping Garden. Você precisa conhecer o espaço Ney Maison Café, onde Ney preparou delícias para você. E também o espaço Ney Noivas, na Vila Roy, onde você poderá estar organizando a festa de casamento dos seus sonhos. Agradecemos também a Tizuca Calçados, com promoções espetaculares de calçados, com a nova coleção que chegou fantástica. Você não pode deixar de conhecer a Tizuca Calçados, que fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Multimarcas, e a Patrícia Passos estará lá aguardando você. Queremos também agradecer ao Salão de Beleza Luzes Ré, que cuida do nosso cabelo com todo carinho, cada vez que temos nosso programa, e a Luziane Souza e a Cis Sampaio estará lá aguardando você, com hidratações espetaculares, que vai deixar os seus cabelos muito mais macios e sedosos. Basta procurar o Salão de Beleza Luzes Ré, que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768, no bairro Caimbé. E não poderia deixar de agradecer também ao Espaço Leal, uma equipe fantástica de profissionais de muita competência. Estamos falando de dermatologista, fisioterapeuta e nutricionista.
está precisando de uma massagem, procure o Espaço Leal, você vai amar. Você pode também cuidar da sua pele, pois a Amanda Leal vai estar lá aguardando você para dar um tratamento especial à sua pele. Conheça o Espaço Leal, que fica na Avenida Terêncio Lima, no centro da cidade. Muito obrigada a você pela sua audiência, pela participação no programa de hoje. Eu convido desde já para estar conosco no próximo programa, também às 7 da manhã, pois todas as terças e quintas temos um encontro marcado. E eu vou estar aqui aguardando você mais uma vez. Eu vou te esperar. Até lá!